Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que buscamos a educação do Espírito à luz do Consolador. E para tal, então, vamos buscar hoje no livro dos Espíritos, no livro quarto, porque o livro dos Espíritos é composto de quatro partes. Na última parte, nós temos, no capítulo 2, penas e gozos futuros, o nada e a vida futura. Então, é importante que estudemos este capítulo para termos uma ideia mais segura, tanto para nos posicionarmos melhor nas nossas vidas, nas nossas escolhas, né? Buscando compreender as razões de estarmos encarnados e para que haja um proveito na encarnação, o que devemos fazer, o que devemos focar, né? Qual que é o nosso foco, a nossa meta, e também desconstruirmos essa ideia do pai, de um pai que castiga, de um pai que pune. Isso nós trazemos aí no nosso inconsciente coletivo por aprendermos por tanto tempo desta forma, que fica muito difícil às vezes até para espíritas compreenderem um pai que nos dá oportunidade, né? Não castigo. Então vamos lá. Allan Kardec pergunta aos espíritos: por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, Kardec vai comentar essa resposta, né, que diz que nós trazemos essa intuição porque trazemos dentro de nós essa lembrança, né? Kardec coloca: em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro do além-túmulo, o que é muito natural. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar quanto é curta a vida presente. Aliás, ele não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Em que se tornará depois do instante fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Então, a pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocuparmos com o que teremos ao deixar este mundo, desde que o será para sempre? Então, se nós vamos deixar esse mundo para sempre, né? Porque é uma única encarnação. Então, fomos criados no momento da concepção, conforme muitos entendem. Fomos criados no momento da concepção, então a nossa alma passou a existir por criação de Deus no momento da concepção. E retornaremos ao plano. Retornaremos, não. Seremos encaminhados para o plano espiritual, que seria o simbolismo da eternidade, né? Então, é claro que vamos nos preocupar. Eternidade das penas, ou seja, se agimos mal, estaremos condenados eternamente ao sofrimento. Então, é claro que o homem começa a se questionar, né? A ideia do nada tem algo que repugna a razão.
O homem mais despreocupado nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele e involuntariamente fica na expectativa. Crer em Deus, sem admitir a vida futura, seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens, e Deus não o pôs ali em vão. A vida futura implica em conservação da nossa individualidade após a morte, né? Então, nós sabemos que nós temos uma individualidade. Há doutrinas panteístas, né, que entendem que ao desencarnar, ao morrer, ao falecer, quando somos levados pela morte, retornaremos ao todo, né? Então, da onde fomos tirados, para lá retornaremos. Uma ideia de uma coletividade, né? Não de uma individualidade. Mas o Espiritismo, nos aprimorando, clareando os ensinamentos de Jesus, nos afirma que somos, que carregamos uma individualidade para sempre, né? E Jesus deixa claro, a cada um segundo as suas obras. Se retornássemos para um todo coletivo, qual o sentido de a cada um segundo as suas obras, né? E outros pontos também que provam isso. Então, é natural que nos questionemos diante de aquele que não entende, né? Da imortalidade da alma, da individualidade. Então, como é importante entendermos a individualidade. Jamais perderemos a individualidade. Até os animais, até no reino animal, já iniciou-se a individualidade, que prossegue na caminhada, né? Já iniciou-se a individualidade. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. E Kardec continua perguntando, né? E ele coloca como intuição das penas e dos gozos futuros. Ele pergunta: de onde procede a crença que se encontra em todos os povos nas penas e recompensas futuras? É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade dado ao homem pelo seu espírito. Porque ficais sabendo, não é em vão que uma voz interior vos fala, e vosso mal está em não escutá-la sempre. Se pensasseis bem nisso com a devida frequência, vos tornaríeis melhores. Se nós dessemos mais atenção a essa voz que nos fala, a voz da consciência dentro de nós, a chamada voz de Deus dentro de nós, né? Além das intuições, das inspirações, dos bons espíritos, que trabalhando para Jesus nos intuem, nos inspiram. Então, ajuda não nos falta. Se dessemos mais atenção a essa voz que fala dentro da nossa caixa acústica, dentro de nós, acertaríamos muito mais. Kardec continua: no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para os homens de bem. Então, os céticos endurecidos, a dúvida, os culpados, o medo, mas a esperança para os homens de bem. Por que há céticos
desde que a alma traz para o homem o sentimento das coisas espirituais? Então, por que há materialistas, céticos, que não acreditam na alma, não acreditam em Deus? Se trazemos as intuições, são em menor número do que supondes. Muitos se fazem de espírito forte durante esta vida por orgulho, mas no momento da morte não se conservam tão fanfarrões. E Kardec comenta: a consequência da vida futura se traduz na responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que na distribuição da felicidade a que todos os homens aspiram, os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só o alcancem com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, pela sabedoria de suas leis, não nos permite crer que o justo e o mal estejam aos seus olhos no mesmo plano, nem duvidar de que não recebam algum dia uma recompensa e outro castigo pelo bem e pelo mal que tiverem feito. É por isso que o sentimento inato da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. Kardec usou aqui o termo castigo, né? Mas sempre compreendendo que não é o castigo como punição, é consequência. Quando Kardec comentou, né, essas respostas todas eram para atingir a todos. O Espiritismo ele não veio para trazer adeptos do Espiritismo, né? Ele não veio só para aquele que aceita a reencarnação com facilidade, né? Ele veio para ensinar a viver melhor, ensinar a trabalhar o amor para todos, para todas as crenças. Kardec tinha esse ideal, porque desde pequeno, estudando no Instituto Yverdon, na Suíça, ele via ali os seus mestres, protestantes, católicos, e ele via que o seu mestre Pestalozzi vivia muitos sofrimentos em razão dessas discussões entre os protestantes, entre os católicos, até se voltando muitos deles a criticar Pestalozzi, que não dava muita importância para os rituais e sim se preocupava mais ali com a pedagogia do amor, ensinar o amor, ensinar a moral cristã para aqueles alunos, sem se preocupar tanto com os ritos, com os rituais, não é? E isso incomodava muito. Então, houve um sofrimento muito grande. Kardec, criança, jovem, né, quando se forma, acho que aos 19 anos, ele viu tudo isso, viu muitos se afastarem por essas dissensões, e desde jovem ele tinha um ideal. Ele pensava em algo que pudesse unir as criaturas de todas as religiões. Pontos comuns que essas religiões têm e que unem-as, né? Então, a partir daí, o Espiritismo, para muitos, pode ser uma filosofia que o ajuda a viver melhor, mesmo professando outro culto, né? Então, Kardec, ele mantém alguns termos, algumas formas ali de conduzir sua fala para alcançar, para ser compreendido, né? Então, mas aí depois em outros pontos ele vai explanando e esclarecendo o sentido verdadeiro dessas palavras que ele usa, como castigo, por exemplo, né? Que nós sabemos que ele explanou muito, deixou muito claro a lei de causa e efeito, que todos os nossos atos geram consequência. Então não é castigo, é consequência das nossas escolhas, né? Mas voltando aqui,
A ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, pela sabedoria de suas leis, não nos permite crer que o justo e o mal estejam aos seus olhos no mesmo plano, nem duvidar de que não recebam algum dia uma recompensa e outro o castigo pelo bem e pelo mal que tiverem feito. É por isso que o sentimento inato da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. Aí o próximo tópico é muito interessante. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Deus se ocupa, Kardec pergunta, Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade, né? Então, Kardec lança um pensamento de muitos. Nós não somos muito pequenos para Deus se preocupar diretamente conosco, né? Ali observando se fazemos isso, se fazemos aquilo. Então Deus estaria atento, aqui você errou, aqui você vacilou, aqui você acertou e vai ali arbitrando penas e recompensas. Seria assim o comportamento do nosso Pai amoroso? E eles responderam que Deus se ocupa de todos os seres, por menores que sejam. Todos estão dentro do seu raio de amor e bondade. E Kardec, então, pergunta: Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Vejam que Kardec vai insistindo nas indagações. Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão. Glutão é comer excessivamente, né? Tu és um glutão e eu te vou punir. Então Deus não faz isso, mas ele traçou um limite. As doenças e por vezes a morte são consequências dos excessos. Ele eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Então, nós já estamos vendo aqui que no decorrer das respostas que os espíritos vão dando, dos comentários que Kardec vai fazendo, se esclarece a lei de causa e consequência, né? Então, Deus não está ali punindo, né? Simplesmente sofremos as consequências. Então, se somos um glutão, vamos nos alimentar em exagero, teremos ali uma série de doenças, né? De comorbidades que vamos ali desenvolvendo pela alimentação exagerada, e com isso, então, as consequências. Castigo? Não, consequência. Kardec comenta: todas as nossas ações são submetidas à lei de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Vejam como tudo vai se esclarecendo. O Livro dos Espíritos é assim mesmo, porque como ele foi composto de perguntas e respostas que foram dadas,
As respostas muitas vezes vêm sucinta, mas Kardec vai perguntando e vai desenvolvendo o tema. Então é preciso que se leia todo o tema para se alcançar a compreensão real. E Kardec continua comentando: essa verdade se torna visível pelo seguinte apólogo. Então vamos lá. Um pai dá ao seu filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Então, esse é o apólogo, né? Aí Kardec continua: não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar à cultura, quer dizer, as plantações, né? E que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante, se não os escutamos. A cada instante, aliás, voltando, Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença, é que Deus dá ao homem um recurso por meio das novas existências, e é para reparar, né, por meio das novas existências, para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não o terá, se empregar mal o seu tempo. No apólogo, o filho tem uma oportunidade. Se ele não se conduzir bem no trabalho, ele não alcançará-lhe os objetivos. Nós temos a bênção de retornar, mas é preciso que entendamos que não podemos ficar retornando, por quê? Sem mudanças significativas, porque vivemos tempos em que não há mais tempo, né? Vivemos a separação do joio do trigo e é preciso que, se desejamos tanto, e como desejamos, um mundo de paz, um mundo de fraternidade, um mundo de bem-estar, como desejamos poder sair pelas ruas tranquilamente, seja em que hora for, como desejamos sair tranquilamente, seja em que região da cidade for, como desejamos mais não ficarmos aflitos com os nossos filhos, enfrentando a vida, noite adentro. Não desejamos paz? Mas não haverá paz enquanto houver violência, não haverá paz enquanto houver revolta. Então é preciso que cada um de nós contribua para essa mudança. Se estamos em tempos de caminhando já nesse limiar de um mundo intermediário chamado de regeneração, que culminará lá adiante em mundo feliz, num processo de transformação dos habitantes da Terra, em que se operará uma mudança íntima em cada um de nós, assim como também na estrutura física do planeta. Se tudo isso está previsto e se está tardando, a culpa é de quem, senão de nós mesmos, que insistimos em continuar distraídos, que desejamos um mundo de paz, mas não construímos a paz em nosso coração, que ficamos muito revoltados com tudo que vemos, tanta violência, tantas perdas, tantas mortes, tantos aleijões por essa violência.
Tantos desequilíbrios emocionais por esse medo que muitos, por falta de confiança ou até mesmo por traumas, acabam ali se entregando. Mas quantas vezes nós mesmos somos rudes, ásperos, grosseiros, quando ainda não mais, né, com os familiares, déspotas, impositivos, frios, indiferentes. Então, como? Então, enquanto nos mantivermos nessa inércia, e todo mundo estudou física sabe que é inércia, enquanto nós nos mantivermos nessa inércia, não temos o direito de desejar um mundo melhor. Porque, para que um mundo melhor chegue, ele não chegará sem a nossa participação. Então, pensemos em nós e comecemos a fazer a nossa parte. E nós sabemos que gestos de bondade geram bondade. Atitudes de servir geram sentimentos positivos. E com isso, a sensibilidade vai sendo trabalhada, burilada. E é isso. Muito aprendizado. Vamos refletir com muita gratidão no coração. Que Deus e Jesus nos envolvam em suas bênçãos. Que fiquemos em paz.